Bom dia. Vamos terminar a parte hoje de coisa bem elementar de teoria dos números, ou seja, teoria dos números conhecida desde os gregos antigos, e também pular finalmente para a parte que começa com Gauss, que eu mencionei isso na última aula, a partir desse ano. Antes de chegar lá, quero voltar para falar uma coisa, porque na verdade eu fiz esse teste do algoritmo da criança brasileira e tudo mais. Eu percebi que o que eu falei para vocês talvez não é verdade, e não foi daquelas mentiras de propósito. No caso, o algoritmo que vocês conhecem, se eu escrever esses dois números, 12, sei lá o que, 25, não, 60, vamos ver, 60, 18. Como anda esse algoritmo aqui? Algoritmo de criança brasileira para achar a MDC. Ok, certo. E depois? Divide pelo menor divisor que conseguir pensar, porque dos dois ao mesmo tempo. Então, Seja um número primo, no caso. Primo. ou seja, aqui eu vou achar o 2, é assim? Não. Não importa, certo? Tá. Se eu escrever aqui não... É porque desse lado a gente vai colocar a divisão por 2, que aí seria o resultado. Isso. Ok, mas no final das contas, eu vou acabar conhecendo uma fatorização, querendo ou não, com esse processo do 18, que vai ser 2, 3, 3, e do 60, certo? Que vai ser 2, 2, 3, 5. É assim? Todo mundo concorda? Ok, então o que eu falei para vocês que no final das contas os dois algoritmos vão dar o mesmo trabalho, de Euclides e disso é mentira, isso vai dar muito mais trabalho. Eu falei para vocês que você vai acabar fazendo as mesmas contas, e todo mundo aqui concordou, e não deveria concordar, porque aqui você não vai fazer as mesmas contas. Se a gente fazer assim, o algoritmo de Euclides, certo? 60 e 18, essa coisa vai acabar sendo reduzida para achar o MDC de quem? De 18, de quem mais? O resto da divisão, ou, na verdade, para ser mais fiéis no que Euclides realmente fez, ele não pegou o resto da divisão, ele pegou a diferença desses dois caras. Qual seria a diferença desses dois caras, no caso? 42. Então, nesse caso, seria 18 a 42. E agora a diferença desses dois caras? Um deles vai ser o 18, certo? E outro vai ser quem? A diferença dos dois, que seria? 24? Ok. 24. E agora? A diferença dos dois por aí vai, e isso vai terminar daqui a pouco, na verdade. Vamos terminar aqui. 24? Quanto é? Ok, seria 18 e 6. E agora? Seria? Não, é 12, certo? 12 e 6. E agora? 6 e acabou, certo? Aqui eu fiz seis operações, ok? Inclusive a gente pensa que essa maneira de subtração, em vez de pegar o resto, parece que dá mais trabalho. E se realmente me permitir fazer restos, aqui seria 60, 18, e o próximo seria o quê? 18 e o resto da divisão com 60, que seria 12, certo? Ou não? Ou não é 12? Não, quanto é? Alguém pode me ajudar aqui? É 6, né? Ou não? É 6? 3 vezes 18 é tanto? 54, o resto é 6, e agora já acabou, certo? Porque aqui já tem o resto 0. Parece que essa coisa é mais rápida, né? Vamos pensar um pouco se realmente é. Estou comparando essas duas, não estou comparando com essa. Essa é muito pior. E a gente vai aproveitar o fato que essa é pior daqui umas aulas. É uma das raras vezes que a gente gosta que um algoritmo é lento. Então essas duas, parece que essa é mais rápida, porque se eu contar as linhas, aqui só tem 2 linhas e aqui tem, sei lá quantas, 6, 7. Mas na verdade, aqui para achar o resto, eu preciso fazer o quê? Como vou achar o resto? Eu vou fazer uma multiplicação, eu vou ver como que vai ficar o resto. Praticamente eu vou fazer tantos passos. Só para ir desse passo para aqui, eu vou precisar fazer praticamente esses passos. Então essa maneira aqui, mesmo que pareça que é mais curta, na verdade não, essas duas são a mesma coisa. Se você tem uma máquina que ela consegue em uma operação só dividir e retornar o resto, nesse caso sim, essa seria mais rápida, mas não faz sentido pensar que a gente teria um acesso nessa máquina. Então, se a gente implementar a divisão na maneira que a gente conhece como implementar a divisão,
essas duas coisas vão ser acabar sendo a mesma coisa. Essa não. Essa, eu vou precisar dividir o 18 por todos os fatores dele e os resultados que eu vou achar por esses fatores até realmente fatorizar esse cara. Agora, se eu quero achar o MDC, isso foi comum para vocês, mesmo que vocês conhecem isso tendo passando crianças no Brasil. Para o MDC, ele vai ser formado por cada primo que aparece aqui, na menor das vezes que aparece. Então, o 5, já que não aparece aqui, não vai fazer parte do MDC, certo? O 3 aparece nos dois, mas aqui aparece uma vez, aqui duas vezes, então o 3 vai aparecer no final das contas uma vez, e o 2 que aparece aqui vai, no final das contas, aparecer uma vez também, certo? E se eu quero achar o MMC, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar o maior expoente de cada um. Então, o MMC seria 5 elevado a 1, obrigado. 3 elevado a 2, certo? E 2 elevado a 2, não 3, certo? Porque não vou pegar uma e mais 2, 3, vou pegar o o número mais alto de vezes que apareceu o 2. Ok. Então, no final das contas, se alguém já me dar essa parte aqui, se alguém já me dar a fatorização dos dois números, é imediato achar o MDC e o MMC de cada um deles, certo? É só fazer esse processo que eu fiz aqui. Isso é realmente muito rápido. Mas o algoritmo de criança que a gente discutiu aqui não começou assim. Você precisou fazer um trabalho aqui para achar essa fatorização. E a ideia é que a fatorização em primos é lenta. A gente não tem um algoritmo rápido para fatorizar isso. Essa é a melhor coisa que podemos fazer e essa é extremamente lenta. Se você pegar esses números que vão cair realmente no ensino médio, você não vai perceber que é lenta, porque os números são muito pequenos. Mas se eu te dar aqui, sei lá, 18.540 e aqui 600.211, agora aqui você vai perceber que esse algoritmo é terrível, mas se você passar por aqui, não vai ser tão demorado não. Você faz poucas divisões e vai acabar em 7, 8 passos, vai acabar aí, certo? Aqui não. Aqui você vai passar, e cada passo aqui vai ser custoso, certo? Você vai precisar saber se o 7 divide esse cara e por aí vai, ok? A gente vai, como falei, a gente vai voltar para aproveitar o fato que esse algoritmo é lento e o fato que esse algoritmo aqui é rápido. A gente vai ver uma aplicação disso daqui a umas aulas. Ficou claro isso? Eu não sabia realmente que o algoritmo da criança brasileira... Eu imaginei que o algoritmo era uma maneira assim, só que você arruma um certo canto aos números. Quando vi que realmente é isso, eu precisei voltar para retirar o que eu falei, que no final das contas você vai fazer os mesmos cálculos. Cuidado para me corrigir quando eu falo essas besteiras, porque vocês sabiam esse algoritmo, eu não sabia, certo? Vocês teriam falado que, opa, peraí, aqui não vou fazer os mesmos cálculos. Aqui vou ficar dividindo. Aqui eu estou dividindo, mas estou dividindo com outras coisas, certo? Não são os mesmos cálculos. Ok, fechando essa coisa, e antes de entrar no mundo pós-Gauss, certos exercícios que quero destacar para vocês testar, que tem a ver com a densidade dos primos. E quando eu falo densidade aqui, densidade significa quão perto podem acontecer os primos entre si, quão longos gaps. Eu não sei como falar gap em português. Como é? Vão? Ok. Vão? Assim? Ok, nunca ouvi essa palavra. Intervalo eu vi, mas não quero falar intervalo. Eu quero falar, sim, buracos ou lacunas, talvez, não sei. Até tem um vácuo lá, certo? Entre um primo e o próximo. Não quero também falar a distância. Ok, vamos de gap, ok, ou vão, ok. De um primo até achar o próximo. E a gente já tem certos exemplos. Ok, o 2 e o 3 têm o menor gap possível, e isso com certeza nunca vai acontecer depois, por quê? Porque não existe primo par. Como? Porque não existe outro primo par. Ok, e por que isso responde à minha pergunta mesmo? Porque os primos dos pares se intercalam infinitamente. Piorou a resposta.
Se eu tivesse dois primos assim, um dos dois deve ser par, certo? Porque são dois caras consecutivos. E a única chance nesse caso seria esse parzinho aqui. Então, entendendo isso, faz sentido nos perguntar se eu vou conseguir isso. Dois primos com a menor distância possível a partir desses caras aqui. E temos algum exemplo disso? Ok, o 3 e o 5, certo? Tem distância 2. O 5 e o 7 tem distância 2, certo? É a menor distância que podemos conseguir. E nesse caso, chamamos esses primos de gêmeos. Eu não sei se eu pronuncio isso bem, provavelmente não. Mas, enfim. E para até facilitar certas proposições, podemos falar que um primo é gêmeo. Gêmeo x significa que o x é primo. E o x mais 2 é primo. Então, nesse caso, fica muito mais natural falar que o 3 e o 5 são gêmeos, o 5 e o 7 são gêmeos. Agora, o 7 e o 11 não são gêmeos, certo? Espero que isso é óbvio. Mas, nesse caso, se eu pegar essa definição, quem ia ser os primos gêmeos aqui? O 3 ia ser? Sim. O 5 ia ser? O 7? Não. O 9? Obrigado. O 11? Sim. E o 13? Não. Ok, então temos uma noção de falar quando um primo é gêmeo. Significa que esse cara mais 2 também é primo. Agora, olhando, se eu pegar todos os primos que eu conheço, lá, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ok? Vamos pegar um pouco mais, 23, 20. Como? 19, obrigado. 19, e eu precisaria desse aqui, realmente, para o que eu quero. 23, 29, 31, sei lá. Ok, que tem o suficiente. Aconteceu Vamos esquecer esse cara porque esse cara é extremamente próximo. Inclusive, esse cara nem, por essa definição, o 2 nem é primo gêmeo, ok? Então, aqui tem um parzinho de gêmeos, aqui tem um parzinho de gêmeos. Onde mais tenho? 11, 13. Ok? Ok. Espero que pareça meio razoável que o mais que aumentam os números, se tem mais gêmeos, eles talvez vão demorar um pouco a aparecer. Outra coisa que também faz sentido, esquecendo até totalmente essa coisa de gêmeos, que os próprios primos vão demorar até aparecer. Então, aqui no início, se eu ver os números até o 10, quase metade deles são primos, certo? Agora, se eu ver os números até o, sei lá, 10.000, talvez não vão ser mais ou menos metade deles primos. Faz sentido que os primos ficam um pouco mais raros o quanto eu aumento o número que eu vou olhar, certo? A quantidade de primos até esse número parece que está diminuindo. E existe um teorema que a gente não tem ferramentas para demonstrar, que está dizendo exatamente como que a distribuição dos primos distribua, se eu posso falar assim. Ou seja, está dizendo, o teorema que a gente, como falei, a gente não vai demonstrar isso, mas se você olhar em todos os inteiros até o n, eu pegar um inteiro aleatório lá, alguém tem alguma ideia quando vai ser a probabilidade desse cara ser primo? Não vai ser 1 sobre 2. Isso significaria o quê? Que metade deles ia ser mais ou menos primo, certo? Alguém tem alguma ideia? Alguém já viu isso? Log ideia, sim. E isso, então a probabilidade de se você pegar um primo assim aleatório até o n, vai ser 1 sobre o log de n. Então, nesse caso, aqui parece que ia ser ok. Agora, o log lá não é base 10, mas não faz diferença nenhuma aqui para o que eu quero fazer. Quantos vão acabar sendo primos aqui? Mais ou menos. Não? 1 sobre 4, melhor, certo? E se eu pegar mais uns 10 vezes todos esses caras lá, ia acabar sendo o quê?
1 sobre 5, certo? Ok. E por aí vai. E a gente vai aproveitar isso também. E como falei, isso é completamente fora do nosso alcance. E pelo incrível que pareça, as ferramentas que precisamos para demonstrar isso ficam todas na análise. E até mais impressionante, não apenas análise real, mas análise dos números complexos. Que deve ser, pelo menos, pouco contraintuitivo, que a gente consegue demonstrar coisas de teorias de números inteiros usando ferramentas de análise complexa. A gente não vai discutir nada de análise complexa, a gente vai discutir bastante coisas de análise real na unidade 3. Eu destaco isso apenas como enunciado, certo? Não como uma demonstração. E uma outra dúvida seria, a gente demonstrou que tem uma infinidade de primos, e a gente viu, espero que vocês apreciaram que essa foi uma demonstração linda. Não sei se consegui passar para vocês o que significa linda, no caso. Mas talvez seria como se você está escutando uma música que você gosta, um artista fez algo legal, tem um solo legal lá, você fala, coisa linda que ele fez. Aí eu espero que tenha uma coisa parecida, vendo que Euclides fez lá, pegando todos esses priminhos, considerando essa coisa, assim que fala, considere esse cara, a gente fala, opa, coisa linda que ele fez lá. E demonstramos então na aula passada que tem uma infinidade de primos, agora chega uma outra pergunta, se tem uma infinidade de primos gêmeos. E uma coisa para apreciar é que não tem como criar um programa bobo de força bruta para responder nisso. Eu poderia criar um while loop, certo? E ficar procurando primos e não conseguia nunca fazer o que Euclides falou. Cada vez, depois de 30 milhões de anos, eu ia descobrir o próximo primo e falar, na verdade não tem apenas 500 mil primos, tem pelo menos 500.001. E vamos continuar agora para achar se tem mais. Mas esse processo bobo nunca ia terminar, eu não saberia se tivesse, na verdade, uma infinidade de primos ou não. A demonstração de Euclides fecha esse assunto. Mas sobre os gêmeos, a gente viu certos gêmeos. O último que a gente viu aqui foi quem? Foi o 19, não, o 17. 29, 31. Eu escrevi até o 31 aqui? Ok, beleza. Então foi o 29 e o 31, certo? E é estranho porque procurando até para números enormes, a gente realmente consegue... Sempre aparece um parzinho lá de primos gêmeos. Então faz sentido nos perguntar se também tem uma infinidade de primos gêmeos. E temos uma famosa conjectura das várias que existem na teoria dos números inteiros. Ninguém sabe responder nisso. Não chegou o Euclides ainda nem para afirmar, nem para refutar isso. Então é uma questão aberta, ninguém sabe essa resposta. Isso aqui significa conjectura. Faz sentido numa conjectura a gente pegar um lado para pensar que tem mais probabilidade que isso vai dar certo, mas isso não vai convencer ninguém. O fato é que sempre conseguimos mais, até agora, assim na prática, mais gêmeos, dá uma indicação que, ok, parece mais razoável que vai ter uma infinidade, mas se a gente não demonstrar isso, não temos o direito de afirmar isso. Outra coisa algoritmicamente relevante é que, a partir de Euclides, eu sei que para cada primo que eu tenho em minhas mãos, por exemplo, sei lá, tenho 31, ok? Eu sei que tem um primo maior, ok? Mas se eu quisesse escrever um programinha usando um while, se vocês gostam, e eu quero dar desde agora, eu poderia até fazer uma coisa boba, while true, procure os próximos até achar um primo. E eu sei que isso vai terminar. Por que eu sei que isso vai terminar? Porque existe prova maior que... Porque, como eu sei disso? Pela infinidade dos tipos. Sim, exatamente. Então eu sei que esse programa vai terminar, ok? Mas, se minha linguagem é muito cuidadosa e não me permite escrever coisas perigosas, possivelmente, eu preciso dar um limite aqui. Ou seja, quero falar, ok, procure até tal número. Bruta força, continua bruta força, mas eu quero dar um limite aqui para falar, ok, enquanto teu i, sei lá, é menor ou igual de 40, procure o próximo primo aqui. E agora eu preciso tomar cuidado, porque talvez se botar aqui, sei lá, 35, por exemplo, o limite que eu escolhi não foi longe o suficiente para garantir um primo. Realmente não tem nenhum primo entre o 31 e o 35. 31 é primo, o 35 nem é, mas se eu pegar esse limite, essa busca vai acabar no 35, vai terminar, eu não vou achar nenhum primo. Faz sentido o que eu estou falando? Ok, a pergunta é, qual seria um limite bom para botar aqui? Alguém tem alguma ideia? Pode ser com aquela que a gente coloca um N que tem a maior probabilidade de ter um gêmeo. Eu não posso... peraí, os gêmeos aqui não tem nada a ver. Ou pelo menos pelo que sabemos não tem nada a ver.
Mas se eu mexer com probabilidade, eu posso ter uma coisa que vai ter boa chance de ter primo, mas eu quero uma garantia. Então a pergunta seria, qual seria, se eu tenho um certo primo n, vamos dizer que meu n aqui é o 31, eu quero saber até qual número é garantido existir o próximo primo. Não tenho muito problema se eu superar isso, mas eu quero um número que vai garantir que o próximo primo vai estar entre esses dois números. Isaac, ideia? Se a gente pudesse multiplicar todos os primos anteriores a ele, até o 35, e somar mais um. Ok, muito boa ideia. Influenciado por essa ideia lá, talvez o Isaac aqui está dizendo, multiplique todos esses primos aqui e soma mais um. Eu garanto que vai ter pelo menos um primo aqui. Alguém quer brigar com essa ideia? Ninguém quer? Tudo. Como? Como é que você sabe que ele é a menor distância? Não. Ele não está falando que, olha, multiplica, olha, soma um e esse cara vai ser primo e vai ser o primeiro primo que você vai achar. Inclusive, ele nem sabe se esse cara vai ser primo, mas ele está falando, olha, se você andar até esse número, com certeza você vai achar um primo. E é essa coisa que precisamos aqui, para ter um limite, saber que não precisa olhar mais que isso. Então, se agora alguém me perguntar quantos passos precisa o algoritmo para achar o próximo primo, se Isaac tem razão, eu vou falar, ok, precisa pelo menos... vamos zerar um pouco. Isaac pegou apenas esses primos lá, mais um. Vamos ficar um pouco piores. Vamos pegar esse númerozinho aqui, mais um. Qual é esse númerozinho? Todo mundo conhece? Alguém que não conhece? Não, ok. Então, se eu estou no 31, é garantido que até 31 fatorial mais 1 é um número muito grande. Okay? Um limite muito ruim, nesse sentido, muito grande. Mas, como falei, eu não me importo agora com isso. Quero apenas saber que existe um certo número que vai ser garantido achar um primo até lá, influenciado pela ideia de Euclides, temos essa ideia. Sim? Sei lá, todos os números depois de 31 até isso aí são feitos por combinações de P1, P2, tal. Não, na verdade, se fossem apenas desses números aqui, o argumento de Euclides não teria funcionado. Sabemos que, na verdade, não são, até esse carinha aqui, ele é o primeiro garantido que aqui tem primos divisores que não são entre os primos até o 31. Todos que não são primos. Como? Tá, ok. Mas se esse cara é primo, já achamos o próximo primo aqui, certo? O limite seria bom, tipo 31 ao quadrado. É um limite bom? Ok, uma ideia seria, ok, que tal, será que tem entre o n e o n quadrado? O n quadrado com certeza uma coisa menor que essa, certo? Mas nesse caso precisamos de um argumento aqui. Aqui vai ser difícil. Dos primeiros limites impressionantes, esse não foi tão impressionante porque Euclides já tinha argumentado aqui, então isso foi a coisa mais ou menos óbvia. Mas você já que percebeu isso muito bem. Um teorema que também usa ferramentas que não temos na nossa posse, garanta que entre o n e o 2n sempre vai ter um primo. Então, na verdade, você não precisa ir no n fatorial mais 1. De 31 até o 62 é garantido ter um primo. E isso é bastante impressionante, sim, mas a demonstração não vamos ver. Entre o n quadrado e o n mais 1 quadrado é mais uma conjectura. Ninguém sabe dizer se é garantido ter um primo entre esses dois caras ou não. Ok? E antes de fechar essa ideia de conjecturas, quero só destacar mais duas que são bastante impressionantes. Em geral, em teoria dos números inteiros, é interessante porque a teoria é bem simples no sentido de, já com o que a gente elaborou aqui, uma teoria bem elementar, conseguimos enunciar problemas que são extremamente difíceis. Temos várias conjecturas de problemas que ninguém sabe como resolver, mesmo que os enunciados são extremamente simples. Vou destacar aqui só mais duas. Uma seria a conjectura de Goldbach. A conjectura de Goldbach está dizendo o seguinte, que cada número par, se eu tenho um número par, eu posso escrever esse número como soma de dois primos. Existem PQ, tais que PQ primos, e o x é a soma de P mais Q. E agora eu preciso, para ficar a conjectura correta, eu preciso falar a partir de qual número
de qual número par existe, faz sentido isso? Sobre o 2 não faz sentido fazer isso. Sobre o 4, eu acho... Não, peraí. É ímpar aqui. Qualquer... não? Aqui pode me ajudar? Não, é par. Par. Sim, é par. Ok. A partir de qual par isso faz sentido nos procurar? Provavelmente a partir de 2. O 2 não posso escrever como soma de dois primos. Maior que 2. O 4 eu posso, sim, é 2 mais 2. O 6 é o que é? 3 mais 3. O 8 é? Como? 5 mais 3. Então, o enunciado dessa conjectura, espero que dá para apreciar que é extremamente simples. E mesmo assim faz séculos que ninguém tem conseguido demonstrar isso. E a última conjectura que quero enunciar é conhecida como Collage. E eu vou descrever um algoritminho aqui. O algoritminho é o seguinte: você começa com um inteiro positivo, ok? Eu vou dar um exemplo, eu vou começar o 2. E a ideia é que, enquanto o teu inteiro é divisível por 2, você vai dividir por 2. Então o 12 vai para onde? Para 6. Agora o 6 vai para o 3. E agora não falei ainda o que vai acontecer se teu inteiro é ímpar. Então, se ele é par, você vai dividir por 2. Vou escrever modo de falar assim. Ok? Se ele é ímpar, você vai para o 3n mais 1. Então o 3 vai para onde? 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, ok? E agora 10 é o que é? 5. Vai ser 5, porque eu posso dividir por 2, e agora isso vai ser 16, 8, 4, 2, 1. Agora, se eu terminar aqui, o 1 vai voltar para o 4, certo? Ou poderia falar um caso especial que se você cair no 1, parou, o teu resultado vai ser o 1. Agora, o que não é nada óbvio, e a conjectura é essa, é que para qualquer número que você vai começar, você vai acabar no 1. É um processo que não faz muito sentido, assim, do nada perceber que vai para 1, porque mesmo que tem dois casos que parecem ser, metade dos casos vai ser par, metade ímpar, mas isso não é nada formal nem garantido. Quando é par, você divide por 2, então parece que está diminuindo a coisa, mas quando é ímpar, você multiplica por 3 e soma mais 1. Então parece que nos ímpar você vai subir muito mais. O que aconteceu aqui, por exemplo, no 3 foi para o 10, que é 3 vezes maior e mais 1. E no 5 foi para o 16, mas mesmo assim, pelo momento aqui eu caí numa potência de 2, aí garantidamente eu caí para 1. É considerado um dos problemas mais difíceis para resolver aqui. E parece que não temos ferramentas suficientes fortes para sequer para ter muitas chances ainda para resolver isso. Mas o enunciado espero que é bem simples para entender. E a pergunta é como que vamos atacar isso? Ninguém sabe. Sim, Isaac. Eu não entendi. Tipo... Qual o enunciado? O enunciado é o seguinte: para todo n, esse algoritmo vai terminar no 1. Certo? Para 12 termina. Confirmamos. E tem máquinas, como falei, que é para uma grande quantidade de inteiros, para uma grandíssima quantidade de inteiros, executado o algoritmo, todos terminaram no 1, mas isso não é uma demonstração que realmente todos os inteiros vão terminar no 1. Temos verificado a veracidade dessa afirmação para uma enorme parte dos inteiros, mas os inteiros são infinitos e isso não conta como demonstração. Isaac? O que seria terminar no 1 se a gente tem o 1 voltando para o 4? Por isso eu falei, então, se a gente pegar esse algoritmo, o certo seria falar, vão cair no loop 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, mas faz muito mais sentido pensar que aqui tem um terceiro caso, um primeiro caso, melhor, que está dizendo, ok, se é 1, termina e retorna 1, certo? E nesse caso, a conjectura acaba sendo que tal algoritmo termina para qualquer inteiro. Porque, em teoria, você poderia encontrar um inteiro que ele nunca vai chegar no 1. Vai oscilar, vai ser dividido por 2 às vezes, e vai ficar lá aumentando, certo? Bem, paramos aqui com essas conjecturas, são coisas boas para quem tem insônia para ajudar a dormir, talvez, pensar nessas coisas. E vamos agora, acho que é uma ideia boa,
tentar definir e começar essa ideia de congruências. Não, mais uma coisa, antes de ir lá, sobre a distribuibilidade dos primos. Mesmo que temos essa conjectura, sabe que os gêmeos sempre vão aparecer, mesmo que a gente anda muito na infinidade dos inteiros. Desafio para vocês, não para agora, mas para pensar, isso vai ser um homework. Para todo inteiro n maior ou igual, sei lá, de 1, ache n consecutivos não primos. Agora, se eu dar um número pequeno, por exemplo, 4, qual seria uma resposta? Como? 1. Não, se dá 4, você tem que dar 4 consecutivos não primos. Qual seria 4 consecutivos não primos aqui? 6, 8... Não são consecutivos. Ah, tá. 9 e 10. O 9 e o 10 são só 2. Como? Não, um segundo. Consecutivos inteiros significa n mais 1, n mais 3, n mais 4, certo? Sem pular ninguém. Então, eu estou procurando aqui um certo n, tal que todos esses caras aqui são primos. Ok? 24, 25, 26, 27. Concordamos? Ok. O objetivo agora é fazer isso para qualquer n. Então, para 4, uma resposta seria essa. Ok? E isso não é conjectura, isso é fácil relativamente fazer. Eu tenho umas dicas também, mas seria legal alguém procurar demonstrar isso bastante sozinho primeiro e brigar no Zulip com seus colegas. Mas isso é verdade. Então, por um lado, a gente sabe que dentre n e 2n, por exemplo, sempre tem primo. A gente sabe que aquela coisa que eu falei sobre o teorema dos números primos, que calcula a probabilidade enquanto n fica maior, qual a probabilidade de você acertar um primo. E por outro lado, para qualquer desafio, não importa quão longo é, a gente consegue construir uma sequência de consecutivos inteiros. Então, a sequência não tem nenhum primo. E mesmo assim, ainda há muitas chances que os primos gêmeos também são infinitos. Beleza. Alguma dúvida sobre isso? Sim? Essa outra coisa que você acabou de falar, pode repetir? Eu não lembro qual foi a última, mas vamos lá. Que foi justamente sobre... Você pode achar um intervalo... Você tem os inteiros aqui, certo? E por um lado, sabemos que os primos são infinitos, certo? E, também é provável, mas não temos demonstração disso, que não importa quão longe você vai andar, sempre vai ter primos gêmeozinhos. E esse é um teorema, não uma conjectura. Para qualquer desafio de largura que eu vou lhe dar de comprimento, ache 1 milhão de consecutivos não primos, você consegue achar um certo inteiro em algum ponto, onde é garantido que os próximos 1 milhão de inteiros não vão ter nenhum primo. Pode ser que o próximo vai ser primo, pode ser até que o próximo vai ser um primo gêmeo, mas para qualquer desafio você consegue fazer isso. Ok. E agora, vamos voltar um pouco para uma coisa que caiu na prova, que tinha a ver com esse exercício de n quadrado par, se é somente se n par. Eu falei na aula passada, ou bipassada, não lembro, que tendo uma cabeça matemática, a gente não podemos ficar felizes demonstrando isso. Na verdade, vamos dizer que primeiramente a gente demonstrou essa direção que é extremamente fácil. Faz sentido se perguntar sozinho, que tal me perguntar se isso acontece também? Descobrimos que acontece durante a prova ou depois. E agora que eu sei disso, eu posso traduzir essa coisa para uma coisa 100% equivalente. 2 divide n quadrado, se é somente se, 2 divide n. Espero que concordamos que as coisas que eu escrevi aqui são até intencionalmente a mesma coisa. Se eu lembrar o que significa par e o que significa 2 divide, é exatamente a mesma definição. Ok? E agora, as próximas perguntas que faz sentido fazer é se eu consigo generalizar essa ideia aqui. Então, uma maneira de ver aqui seria olhar nesses doisinhos aqui e ver se eu consigo
generalizar isso para outros números. Então a pergunta seria, ok, será que eu posso falar a mesma coisa sobre o 3? Será que se o 3 dividir n quadrado, isso é equivalente ao 3 dividir o n? Alguém tentou isso? Decepção está chegando? Não? Ninguém nem tentou? Ok, faz sentido tentar isso. E sem tentar isso, talvez não vai ser tão legal o que eu vou falar. Isso significa que para a turma inteira isso não vai ser tão legal. E outra coisa para ver se faz sentido generalizar, que não vou me importar com isso agora, mas a gente vai voltar a discutir isso na unidade 3. Toda essa coisa aqui tem a ver com a ideia de irracionalidade, como falei. Só que não podemos abordar essa questão ainda, porque nem sabemos o que significa racional. A gente vai voltar nesse assunto na unidade 3, que vamos aprender o que significa racional. Mas aqui uma outra generalização seria deixar o 2 que está escondido aqui em paz. É falar, ok, talvez o 2 divide o n a alguma potência, sei lá, 3. Será que isso é a mesma coisa de... Isso acontece se somente se o 2 divide o n? Um teorema que faz sentido aproveitar aqui, que ninguém aproveitou na prova, é o teorema fundamental de aritmética, porque isso ajudaria a perceber e argumentar sobre essas questões. Mas eu quero começar aqui com essa ideia que considerou que, ok, vou separar os inteiros em dois times, que são chamados tradicionalmente par e ímpar. E se eu separar esses dois casos e conseguir demonstrar que isso acontece no caso de par e conseguir demonstrar que isso acontece no caso de ímpar, eu terminei minha demonstração. Espero que isso até intuitivamente aceito por todos vocês. Só que se eu tentar fazer isso no 3, eu vou acabar percebendo que essa separação em dois times não é muito justa. O que significa par no final das contas, pensando assim? Sim, significa que o 2 divide meu cara. E o que significa ímpar? Ímpar, se eu pensar o que significa na verdade, a definição que a gente deu não era a negação disso, só que usando o teorema de divisão de Euclides, acabou sendo. O ímpar acabou significando que o 2 não divide, mas não foi a definição original que a gente tinha de ímpar. A definição original, e uns de vocês erraram nisso na prova, a definição original de ímpar era que existe um inteiro tal que 2k mais 1 vai ser teu número, certo? Mas a partir da divisão de Euclides do teorema, sabemos que se eu dividir um número, qualquer número por 2, eu vou obter um quociente e um resto, e o resto só tem duas possibilidades. O resto vai ser 0 ou vai ser 1. Então faz sentido separar meu mundo, meus inteiros, nesses dois times, entre aspas, de inteiros, aqueles que deixam resto 0 e aqueles que deixam resto 1. Só que, se eu vou procurar começar mais generalizações aqui, com mais números, eu vou perceber que essa separação em dois times não vai funcionar mais. E se eu separar os times apenas nos caras que, sei lá, o 4 divide meu cara, o 4 não divide meu cara, eu não vou conseguir fechar minha demonstração. Faz sentido tentar fazer isso. A gente vai fazer um pouco isso na unidade 3 também. E isso significa que esses óculos estranhos que separam números todos... Vamos dizer que eu estou interessado por algum motivo sobre o inteiro 4. Eu quero resolver essa questão aqui. O 4 não importa, mas enfim. Influenciado pela demonstração aqui que a gente fez, poderia falar, ok, vou separar em dois casos todos os meus inteiros em dois times, aqueles que o 4 divide e aqueles que o 4 não divide. E a separação ia ser ruim. E quero alguém falar para mim qual seria a separação correta aqui. Então, quantos times eu ia ter aqui? Não tenho 4. Estou interessado no 4. Quantos times tenho? 4. E quando eu era interessado no 2, que era aquele que fez, eu acabei com 2 times. Só que é importante entender que não eram 2, um sim e o outro, tudo o resto junto. Então aqui, se eu escrever um pouco meus inteiros, eu vou escrever uns menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e por aí vai. Ok. Quais vão ser os times que eu vou ter aqui? Eu quero dar uns cores diferentes para esses times. Quero tratar isso um pouco como se fossem times mesmo. Então a pergunta seria, de todos esses inteiros, quero saber quais jogam no mesmo time com quais.
Então, vamos pegar o 0, que vamos pintar ele de vermelho, isso é vermelho. Ele joga no mesmo time com quem? Com menos 4, certo? O que mais? O 4, o que mais? Aqui vai ter o 8 também, certo? Não escrevi, então não vou escrever mais. Ok. Qual vai ser um outro time que posso considerar aqui? Vou pegar azul aqui. Então a pergunta é, quem joga no mesmo time com 1? O 5 joga, concordo. O que mais? Quem? O menos 1 não joga no mesmo time com 1. Não? Por que não? Porque Menos 1 mais 1 Não, porque... Qual seria o resto da divisão de menos 1? Por 4? Como? Não, o resto não pode ser menos 1, o resto é de 0 até... Como? Ia ser 3, certo? Então o menos 1, na verdade, vai jogar no mesmo time com o 3. Vamos deixar para quando eu vou pegar outra cor. Quem mais joga no mesmo time de 1? O menos 3, ok. Espero que tenha cores suficientes aqui. Eu tinha uma laranja. Pronto, achei o laranja. Então vamos lá no menos 1. No menos 1 vai jogar no mesmo time com? O 3. E quem mais? O 7? Aham, concordo. Ok. E falta mais uma cor aqui. Espero que tenha roxa. Tenha. Agora não sei se vai aparecer muito essa outra cor. Mas o menos 2 vai jogar no mesmo time com 2. Concordamos? Ok. E o 2 no mesmo time com 6? Ok, beleza. Agora, espero que não fiz nada demais. Eu só separei todos inteiros para um time diferente. Eu fiz isso a partir do resto que eles vão deixar com a divisão. Eu sei que posso fazer isso a partir do teorema da divisão de Euclides. Está dizendo que, dividindo por 4, existem 4 possibilidades de resto e cada inteiro vai dar um resto desses. Então, posso separar nesses times. Agora, vamos viajar um pouquinho. Aqui tenho todos os inteiros coloridos, aqui tenho todos os inteiros tradicionais. E se uma pessoa é 100% daltônica, olhando para essa segunda linha, o que ela está enxergando é a primeira. Concordamos? Daltônica é uma pessoa que não consegue... 100% daltônica significaria que não consegue enxergar nenhuma diferença nas cores. Então, esse conjunto aqui de números, que a gente considera os nossos inteiros, certo? E esse conjuntinho aqui, para ela não tem nenhuma diferença. Faz sentido? O que eu falei? Ok. E agora quero vocês imaginarem o que aconteceria se eu tivesse uma pessoa, e talvez não existe isso na vida real, mas vamos viajar um pouco, que não era daltônica em cores, mas era daltônica em numerais. Ela consegue ver cores, mas ela não consegue ver numerais. E a pergunta é, enxergando esse conjunto, qual é o conjunto que ela enxerga? Vou repetir, se uma pessoa daltônica em cores olhar para esse conjunto, na verdade ela enxerga isso, nenhuma diferença. Agora, se uma pessoa daltônica em numerais olhar para isso, qual o conjunto que ela vai ver? Vamos considerar que o menos faz parte do numeral. Ok? Então, ela vai enxergar com certeza laranja. E, na verdade, laranja, ela vai se estranhar aqui, talvez. Por quê? Porque a gente não costuma escrever uma repetição na representação de um conjunto. Se escrever 2, 1, 2,2, isso é válido, ok? Só que não costumamos fazer isso porque esse conjunto é qual? Assim, o 2 e 1, certo? Mas mesmo assim é válido, então ela enxerga um conjunto onde, por algum motivo que ela não consegue entender, a pessoa que escreveu esse conjunto botou umas repetições, no mesmo sentido que botamos aqui, nenhum problema com isso. E ela também enxerga roxa. Ok. E ela também enxerga vermelha, ou vermelho, vamos ser melhor. E o azul falta, e tenho azul aqui na minha mão, então acabamos aqui. Faz sentido o que eu falei até agora? Ok, então se eu coletar o conjunto que ela enxerga aqui, e vamos chamar ela uma pessoa alienígena. Vamos viajar muito do planeta 4. Ok, então vamos pensar que tem um certo planeta chamado planeta 4, a gente chama ele assim, e as pessoas lá todas que moram são daltônicas nos seus números e, na verdade, enxergam eles dessa maneira.
Tudo ok com o que falei até agora? Falei que vamos viajar, mas não vamos viajar demais. Mas vamos viajar um pouco, é necessário. Ok, agora, a gente, olhando para nossos inteiros, até esses coloridos que a gente consegue enxergar tanto cores quanto numerais, temos uma certa aritmética estabelecida desde o início dessa disciplina, dessa unidade, sobre os inteiros. Eu sei, por exemplo, que eu posso pegar o 2 e somar o 5, e isso vai dar quanto? 7. Agora, se essa pessoa aqui desse planeta está me observando, o que ela vai ver que eu fiz não vai ser nada disso, ela vai ver que eu fiz o quê? Vou precisar talvez de ajuda aqui, sim. Vai ver o quê? Roxo, sim, calma. Não é tão fácil abrir essas canetas aqui. O roxo mais quem? Azul, vou confiar. Ok, é igual a? Laranja? Acho que a Maria falou laranja. Vamos só confirmar, o 2 foi roxa mesmo, o 5 foi... Sim, ok. Então, o que ela vai ver aqui, que eu tenho uma certa operação, vamos ver que ela consegue ver a operação, e eu estou afirmando que roxa mais azul é igual a laranja. E é uma pergunta importante aqui para perguntar, é a seguinte: faria sentido afirmar, como regra geral, essa coisinha? Essa coisinha deve lembrar para vocês uma regrinha que provavelmente vocês já encontraram, que é meio boba. Par mais par igual par, certo? Par mais ímpar é igual a ímpar, certo? O que mais tem aqui? Ímpar mais par é igual a ímpar, e ímpar mais ímpar é igual a par. E essa é uma tabelinha que define completamente essa operação, porque eu falei todos os possíveis lados, qual vai ser o resultado, e poderia fazer a mesma coisa sobre a multiplicação, sei lá, par vezes par igual par e blá, 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 ok? Então, no mesmo sentido que temos uma certa operação, me permitem aqui botar isso num ciclinho, todas essas coisas, só para destacar por enquanto que não é a mesma coisa. Par não é um inteiro, certo? E roxa não pelo menos um inteiro que a gente conhece aqui. Então, qual seria um perigo se eu quero concluir, então roxa mais azul é igual a laranja? Precisamos entender bem esse perigo, quero entender esse perigo. Pense um pouco, a pergunta é simples. Por que não é automático e gratuito, olhando para o que acontece nos inteiros aqui sem cores, falar, então roxa mais azul é igual a laranja. Qual o problema? Nem todo roxo é igual. Nem todo roxo é igual, muito boa observação. Vamos continuar um pouco? Sim, né? Eu considero que ele quis dizer tudo isso, nem todo roxo é igual entre si, nem todo azul é igual entre si. Sim, mas olha para esse cara, todo roxo é igual entre si, porque esse cara, a única coisa que ele consegue enxergar são as cores. Então, quando você fala nem todo roxo é igual, ele nem entende o que você está falando. O cara do planeta 4, certo? Eu falo, olha, tenho 4 inteiros, meu mundo, meu universo todo tem 4 inteiros. Quais são meus inteiros? O vermelho, o azul, o roxa e o laranja. E a pergunta é se eu posso inferir que o roxa mais azul vai ser laranja. Isaac, qual o perigo possível? Tem uma coisa que se vocês fazer a operação com as duas cores, não é garantido que vai continuar a mesma cor. Por exemplo, menos 2 e o 2 vai sair do roxo. Vamos ver. Vai sair do roxo, sim, mas se eu pegar o menos 2 e menos 2 aqui, ia escrever o quê? Vamos escrever isso aqui. Menos 2 mais 2 igual, ia falar o quê? 0, certo? Aí outro cara aqui ia falar o quê, vendo isso? Roxo mais roxo é o quê? É vermelho e por enquanto não achamos nenhuma incompatibilidade. Enfim, eu matei a palavra, mas entenderam. O perigo que você está aproximando, e perto do que Carlos e Isaac falaram, é que, olha, se olhar isso, roxa mais azul igual a laranja, qual roxa vou escolher? Se tem tantos, para eu que consigo enxergar essas coisas. Ok, se eu escolher esse roxa e esse azul, realmente vai dar o 7 aqui, que realmente é laranja. Mas o perigo aqui que eu preciso verificar é que o que acontece se eu trocar um roxa por outro roxa. Se eu pegar, em vez de 2 mais 5, pegar 2 mais, em vez de 5, pegar outro cara azul, menos 3. O que vai acontecer, então, se eu trocar um cara por um
Como é o teammate? É co-jogador, existe isso? Teammate. Como é? Colega? Nosso esporte, você é chamado colega? Os jogadores do mesmo time são colegas, assim? Não tem... Não, peraí, qual a palavra de teammate mesmo? É colega de time, assim? Ok. Então, se trocar um cara por um colega do seu próprio time, aqui eu vou trocar o 5, vou trocar azul, vou trocar o -3. Quero ver o que vai acontecer. Então, aqui seria o quê? Continua roxa e azul. O resultado aqui seria o quê? -1. E o -1 é laranja. Eu posso inferir que, já que deu certo 2 vezes, vai dar certo sempre. Ok? Espero que entendamos que não posso inferir isso. Mas vai dar certo sempre, e vai ser um dos trabalhos para vocês confirmar isso. Eu estou analisando toda essa coisa para vocês entenderem qual é o objetivo dessa coisa. Existe um perigo, vou repetir antes de dar o microfone para Gustavo, existe um perigo aqui, que vendo isso, poderia quebrar as regras como trocar um roxa por outra roxa, um azul por outro azul, talvez vocês chegarem a outra cor. A alegação aqui que eu estou fazendo, a afirmação que estou tentando, o enunciado que eu estou dando para vocês demonstrar é que isso não vai acontecer. Se você trocar roxa por roxa e azul por azul, o resultado vai continuar sendo um cara laranja. Ok? Como? Não sei ainda nem o que significa módulo invertido, até que sei, mas não aplica aqui. A gente não sabe. Sim, fale. Um dos perigos poderia ser que tem 2 maneiras de escrever o laranja. Na verdade, tem uma infinidade de maneiras de escrever o laranja. Mas com 2 cores diferentes. Porque se você somar o laranja e o vermelho, vai dar laranja. O laranja e o vermelho vai dar? Laranja. Certo? Esse seria um perigo. Não entendo se esse vai ser um perigo diferente. Por que isso seria um perigo? Um segundo. O laranja vai ser roxo mais azul e laranja mais... Mas eu também tenho aqui, por exemplo, 3 pode ser escrito como 1 mais 2, também pode ser escrito como, sei lá, 5 mais ou menos 2. Aqui também tem várias maneiras de escrever a mesma coisa. O problema... Mas isso aí que você falou foi roxo e azul. Ainda. Sim, mas olha, vamos analisar isso para tirar esse mal entendido aqui. Tu está dizendo aqui que qual foi o exemplo que você deu? Se somar um laranja e um vermelho, sempre vai dar laranja também. Ok, por que isso seria um problema? Isso que eu não entendi. Vamos lá aqui. A laranja, falou, certo? E um vermelho. E somar esses 2. Ok, concordo. Isso vai dar? Laranja, ok, muito bem. Mas qual seria o problema aqui? Eu também tenho 2 maneiras de ver isso aqui. Eu tenho 7, certo? Que ele pode ser escrito como 2 mais 5. Ok? Ele também pode ser escrito como 3 mais 4, que corresponde exatamente nisso. O problema... um segundo. Para responder nessa pergunta, vamos dizer que não sei isso. O problema seria o seguinte. Eu preciso escolher um representante do time laranja, prestem atenção nessa palavra, e um representante do time vermelho. Se minha escolha afeta o resultado, eu tenho um problema. Eu não posso falar, ok, escolhe qualquer um dos laranjas, me dê o meu inteiro que corresponde nele, escolhe qualquer um dos vermelhos, me dê o inteiro que corresponde nele, pronto, vou somar, eu vou achar qual a cor dele e acabou. Se a escolha do representante aqui afetar o resultado, teria um problema. Mas por enquanto não achamos nenhum... Isso também não encontra exemplo disso, certo? Então, a afirmação é que realmente é um teorema, e não é difícil de demonstrar, é que não afeta. Se você quer definir uma operação entre as cores aqui, que vai ser compatível com a aritmética que os caras do planeta 4 têm na cultura deles, na matemática deles, você pode falar, ok, escolhe qualquer um roxa, escolhe qualquer um azul, e agora que tenho os inteiros que conheço as minhas mãos, vou somar, eu vou traduzir para ver qual a cor dele. Então, aquele cara vai falar que roxa mais azul vai ser laranja. Agora, se aqui sair o resultado ficar vermelho, vai falar que roxa mais azul ia ser vermelho. Sim. Esse cara do planeta 4, por exemplo, ele sabe, como o Gustavo falou, laranja mais vermelho vai dar laranja. Laranja mais vermelho... Dá laranja. Aí se lá em cima onde é roxo mais azul da laranja, eu substituo o final do laranja por laranja mais vermelho. Aqui? Seria uma igualdade válida no mesmo sentido que no nosso mundo, no nosso planeta, é válido falar que 2 mais 1 é igual a 3 mais 0, por exemplo. Ok? Faz sentido? Ok, agora, para
Eu vou voltar com essa metáfora de planetas, de aritméticas alienígenas e tudo mais, é importante, eu acho, e para entender a coisa no coração. Mas antes de ir lá, a gente precisa de uma maneira formal, de matemática mesmo, definir o que significa que dois caras jogam no mesmo time. E faz sentido a gente chegar, se eu deixar vocês pensar, chegar em duas respostas talvez equivalentes ou quase equivalentes. Então, eu quero definir o que significa os x e y jogam no mesmo time. Eu quero ideias de como poderia definir isso matematicamente. Sem cores, tem já umas ideias, um segundo, uma, duas mãos, quero ver mais. 3, 4 mãos, 5. A pergunta é como posso definir essa coisa. Não faz sentido matemática começar assim a falar de jogar, times e cores e tudo mais. Espero que a gente entendeu essa ideia. Estou cobrando se a gente consegue enunciar isso. Pablo? É? Sim? Como? Pelo que eu entendi, seriam se esses dois números divididos pelo planeta que estamos trabalhando, digamos, têm o mesmo resto. Ok, uma tentativa aqui seria então, como poderia escrever isso se o resto da divisão de quem por quem? X por 4 é igual ao resto de Y por 4. Tinha várias mãos levantadas. Então, tem duas que estão continuando. Ângelo, né? Que 4 divide x menos y. Ok, tem uma outra. E essa era a tua ou outra? Então, tem uma terceira? Não. 4. Essa? Ok. Então, tem duas opiniões. Eu realmente não acho que existe terceira razoável opinião aqui. E agora, uma pergunta é se essas duas são equivalentes ou não. Para quem pensou assim, ele abordou a história no mesmo sentido que eu abordei lá. Eu falei, ok, o Euclides está nos dando 4 possíveis restos, então eu vou separar todos inteiros a partir desses 4 restos. Para quem abordou aqui, ele pensou, olha, peraí, estou percebendo aqui que, na verdade, se eu estou num cara roxa, para pegar todos os caras roxas, eu preciso pular 4 por 4. Imagina que é o que esses caras pensaram, eu tenho uma confirmação já. E se eu pegar o azul, adicionando múltiplos de 4 lá, eu vou ficar só em azul. Então, no final das contas, se eu tenho dois caras, como eu sei? Se eu tenho esses dois caras, como posso decidir se eles jogam no mesmo time? Veja a distância de um até o outro. E se ela é um múltiplo de 4, significa que você ficou no mesmo time. Esses dois caras, por exemplo, a distância deles é 6, não um múltiplo de 4, então já sei que não jogam no mesmo time. Mas se eu apertar, abrir um pouco minhas mãos aqui, agora a distância desses caras é 8, é dividido por 4, então significa que eles jogam no mesmo time. Top, estou no mesmo time, ok? Queria ver as duas coisas. Pergunta. Ok, uma coisa para demonstrar, que fica também para vocês, obviamente, porque é fácil, é essa equivalência aqui. Ok, não um teorema difícil. Só que é errado, tem uma diferença pequena que vai nos obrigar a preferir a resposta desses dois meninos e não dos outros. Essa vai ser nossa definição oficial. Alguém consegue perceber algum motivo para preferir essa e não a outra? Como? A densidade do algoritmo, o algoritmo de cima é mais difícil? Não, está falando de complexidade? Não, vamos esquecer essa parte. Estou falando, porque essa, se eles têm alguma diferença na complexidade deles, no pior dos casos, um dos dois vai demorar um pouco mais para responder. O problema real seria se um cara que está seguindo essa e outro cara que está seguindo essa, em algum certo proposição desse tipo, eles acabam discordando. Um cara vai falar sim, eles jogam no mesmo time, e outro cara seguindo outra definição vai falar não. Aqui, se eles têm uma diferença na complexidade, não vai afetar a resposta final. Pode ser um cara fala sim, joga no mesmo time, e outro cara vai falar, me dê mais um segundo aqui, mas ele vai falar sim, também concordo, joga no mesmo time. Dá para entender? Ok, então, alguma ideia sobre qual seria um possível motivo de escolher essa em vez dessa? Se um deles for zero? Quem vai ser zero? Qualquer um deles? Como? Não, não desista assim. Porque eu falei
Às vezes, sem pensar, raramente, mas às vezes sem pensar dá certo. Ok, vou deixar isso para vocês pensarem. Só que existe uma coisa que estou roubando na parte esquerda da definição. Porque na parte direita apareceu uma coisa do nada aqui. Qual é essa coisa que apareceu do nada? O 4, certo? Apareceu tanto na primeira tentativa quanto na segunda. Então faz sentido aqui apareceram com canto o número 4 também, certo? Então aqui seria os XY jogam no mesmo time. Não sei qual palavra seria bom. Uma ideia seria, para seguir minha metáfora aqui, falar no planeta 4. Só que, para o habitante do planeta 4, ele não enxerga que o laranja é um time de inteiros. Ele enxerga que esse cara é um número. E esse é um número. Então, não queria falar... Dá para entender a minha briga com essa ideia? Então, para o cara dele, não, isso não é um time, isso é um número, certo? Para a gente que consegue enxergar tudo isso, a gente fala, tem um time laranja, mas ele está vendo só laranja, como se fosse o nome do time, certo? Não os jogadores. Ele não consegue ver os jogadores, consegue ver só os times. Então, aqui poderia falar, vou escrever uma coisa meio boba a partir do 4. Pronto. Não me importa tanto essa coisa. Vou já falar qual é a frase adulta para isso, que não é essa. Dúvidas? Ok. Cool. Generalizar, né? Colocar sei lá, Z. Sim, muito bem. A ideia, então, se o 4 não parece ter nada especial aqui, a ideia seria generalizar isso, realmente, obrigado, para um certo... Não quero botar Z. Z seria a pior escolha aqui, porque espero que estamos pegando umas das minhas frescuras, são importantes. M, ok? M é muito boa escolha por motivos que vamos descobrir em 3 segundos também. Então, a palavra, a frase oficial aqui é: os XY são congruentes módulo M. Eu não fiz nada demais, só falei qual é a frase realmente oficial que temos para essa ideia de jogar no mesmo time. A gente fala que são congruentes módulo M. Uma coisa importante para perceber é que, para afirmar e para definir, então, o que significa congruentes módulo um certo inteiro, como ia começar a minha definição, que é nessa parte de definir coisas quais todo mundo errou na prova, quais seriam as primeiras linhas da minha definição? Sejam o quê? Obrigado. É importante entender que essa relação que eu estou descrevendo aqui é de aridade quanta? Aridade? O que significa aridade? Quantidade de argumentos, certo? 3. Então aqui sejam A, B, M inteiros. E agora eu tenho o contexto que eu preciso. Se eu tenho quaisquer 3 inteiros, eu já consigo enunciar isso, pronunciar isso, e vai acabar significando isso. Então, seria, dizemos que os... Qual é mais fácil? Aqui. Pronto, XY. Dizemos que os XY são congruentes módulo M, se é somente se, isso aqui. Observem que, se eu quero resolver coisas que têm a ver com congruências, módulo M e tudo mais, a única coisa que eu vou precisar fazer é traduzir para o que isso significa. Não vou tentar raciocinar assim com minha cabeça estranha. E assim que eu vou demonstrar certos teoremas, eu vou querer usar esses teoremas também. Certo? Para talvez me escapar do trabalho de cair nesse nível. Agora aqui também, quando eu vou querer racionar, eu já tenho bastante teorema sobre divisibilidade. Talvez consiga responder sem cair no nível de traduzir essa divisibilidade para o que ela significa. A ideia é que sempre quando a gente anda mais a mais numa teoria, a gente tem mais a mais expressividade a partir das definições que a gente está dando. E a ideia é dar definições úteis que nos ajudam a raciocinar, definir e demonstrar coisas. Alguma dúvida sobre o que eu escrevi aqui? Sim, Isaac? Por que a gente deve evitar nas definições colocar muito símbolo matemático? Não, na verdade, não, um segundo. Aqui estou definindo toda essa coisa, escrevendo palavras,
Obviamente, não queremos escrever toda essa coisa lá, então, obrigado. Faz sentido dar uma notação para isso. E nossas notações, a gente procura serem razoáveis, entendíveis, intuitivas e tudo mais. Agora, essa notação que temos para congruentes módulo M, eu vou dar duas notações diferentes. Infelizmente, aquela que é muito mais comum causa muita confusão. Vamos ver quais são essas notações para escrever essa mesma coisa. Então, aqui vou escrever apenas uma notação sobre tudo isso aqui. Eu não gostei aqui do fato que esses ficaram pretos, porque dá uma impressão que eles não são livres aqui, mas todas essas aqui são livres e aqui também são livres. Ok? Ok. A notação mais comum que temos para isso é a seguinte: x congruente y módulo M. Então, não se assustem com essa coisa aqui. A única coisa que tudo isso significa é isso. E a única coisa que isso significa é que o M divide a diferença. Nada mais. Por que eu estou criticando essa notação? É porque dá uma impressão meio estranha, especialmente se você não deixar esse espaço exagerado que deixei aqui, que é bom deixar quando você usa isso. Se você enxergar isso, você tem aqui um símbolo que parece igualdade, parece até a nossa notação de igualdade, então não tem nada a ver com isso, ok? Não faz sentido precisar um novo símbolo para cada coisa. O contexto aqui nunca vai deixar confundir qualquer coisa que temos aqui. Se eu escrever assim e olhar para isso, dá uma impressão que toda essa coisa... primeiramente, que tipo de coisa é toda essa? É uma proposição, ok? Qual a proposição? Essa, ok? Mas se eu mentalmente quero separar essa coisa numa parte esquerda e numa parte direita, seria errado, e infelizmente essa notação ajuda a errar assim, pensar que essa afirmação está dizendo que essa coisa faz isso com essa coisa. Que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Não tem uma parte esquerda do x, o x faz isso com o y mod M, absolutamente nada a ver, ok? O que faz sentido separar essa coisa seria nessa maneira aqui, que seria, olha, essa coisa acontece dentro desse mundinho aqui, no planeta M. Aqui, a gente pode falar isso com nossa gíria de planetas. No planeta M, os habitantes não conseguem enxergar diferença nenhuma entre o x e o y. Traduzindo com times, separando em times para jogar a partir do número M, os x e o y jogam no mesmo time. Ok? Tudo isso significa assim. Então, cuidado para não enxergar essa coisa assim, não faz sentido nenhum, é mais assim. Para ter uma notação que fica mais perto do que realmente acontece, vamos usar bastante essa notação, que é mais rara, mas acontece às vezes. Eu prefiro muito porque ela não permite essas confusões. X faz isso no M, com o Y, o que ele faz é co-jogador no time M com ele. Okay? A vantagem que tem essa notação é que não permite essa bobagem aqui. Isso não tem nenhum significado. Okay? Outro probleminha que tem essa notação, que aparece a palavra modem, é que dá para confundir com um outro modo que a gente usa às vezes na matemática. Existe uma operação chamada mod. O tipo dela seria... Ela queria ser int cross int para int, só que na verdade ela nem é, porque ela tem um problema se o segundo cara é 0, que corresponde na função rem que a gente tem usado aqui. Em C, essa operação é escrita assim. Então, pode acontecer, e a gente vai evitar isso, escrever coisas do tipo 5 mod 2 é igual a um certo número. Qual número vai ser isso? 1, certo? Cuidado, esse modo não é esse modo. Esse modo aqui é uma operação binária. Posso até sublinhar, talvez para enfatizar que isso é uma outra coisa. É uma operação, pega dois inteiros que é o nome inteiro. Aqui, qual é o tipo dessa coisa que eu vou escrever agora? Cuidado. E quero saber também qual é o tipo dessa coisa que eu vou escrever aqui.
Mãos para a primeira. Beatriz. Fala de novo. Int. Muito bem. Ela pega dois inteiros. É int cross int. E vira uma proposição. Qual a proposição? Que esses dois inteiros que eu recebi, módulo M, eles jogam no mesmo time. E essa aqui seria o que é? Alguém? Muito bem. Essa está esperando também como argumento qual o módulo que a gente usa, qual o planeta que a gente está para afirmar que esses dois caras... aqui seria, você tinha... prop, ok? Estamos todos ok com essa... Ok, discussão, muito bem. Vou apagar agora tudo isso. Praticamente, não todos, mas a maioria dos exercícios que vocês vão precisar resolver aqui são só traduzir para a definição, aplicar a definição e resolver as coisas que iremos resolver. Uma primeira coisa para demonstrar sobre essa relação, que é eternária. Essa relação é eternária, certo? Ela tem 3 argumentos. Mas se eu fixar um certo M inteiro, ela vira relação binária. Espero que isso faz sentido para qualquer relação, qualquer operação. Se ela tem N argumentos, se você fixar K deles, ela vira uma N menos K área, operação ou relação. Então, aqui, para dar uns enunciados assim para brincar inicialmente, seja M inteiro, demonstre quero umas propriedades agora sobre a relação binária de congruência ao módulo M. Fixei o M, então agora nas minhas mãos eu tenho uma relação binária. Eu quero demonstrar que o A joga no mesmo time com o A. Eu quero demonstrar que se o A joga no mesmo time com o B, então, podem adivinhar? O B joga no mesmo time com o A. E também, se o A joga no mesmo time com o B, e o B joga no mesmo time com o C, então... Ok. Pergunta, eu estou referindo aqui, todas essas propriedades têm umas coisas escondidas aqui, entendemos quais são? Fala tudo ABC, ok? O M não, o M foi fixado aqui, em um certo inteiro fixo, e a partir do momento que eu fixei o M, essa coisinha aqui, qual é o tipo dela? A gente já respondeu nisso, mas quero enfatizar? Ok, vou diminuir um pouco o M porque ficou muito grande. Ok, é int cross prop. E essa coisa toda, coisas que têm esse tipo, chamamos de relação binária, no caso, nos inteiros. Então, temos nas nossas mãos uma relação binária nos inteiros. E se ela satisfaz essa propriedade, alguém lembra qual é o nome dessa relação? Qual é o nome da propriedade que essa relação? Sim, né? Sim, então aqui a primeira coisa é demonstrar que essa relação aqui é reflexiva. O segundo é demonstrar que essa relação aqui é simétrica, muito bem. E a terceira, aqui lembra muito bem. Se a gente lembrar, essa e essa, qual que é a relação que tem essas duas? Alguém lembra como é chamada? Preordem, certo? E a ordem tem uma terceira que não é essa, é diferente. Qual é? A dissimetria, certo? Uma relação que é reflexiva, transitiva, já é uma preordem. E se além disso ela é antissimétrica, é chamada ordem. Se ela é simétrica, se ela tem essas três, é chamada relação de equivalência. É uma noção de relações extremamente importante para computação. E a gente vai estudar relações de equivalência em FC2. Agora não estamos estudando relações de equivalência, estamos estudando essa específica relação que acontece que era uma relação de equivalência. Não vejo algum motivo a esconder esse nome de vocês. Então, o primeiro trabalho que vocês vão precisar fazer sobre isso é demonstrar que essa relação é uma relação de equivalência. Essa maneira adulta de falar tudo isso. Ok? Dúvidas? Ok, sim, Isaac. Sem dar spoilers. Esse é um exercício extremamente simples, ok? Só ver o que significam essas coisas, traduzir, acabou. É de preferência, quando você traduzir, você vai chegar nas tuas mãos ter proposições que envolvem o divide. Seria bom tentar não traduzir o divide também para Egisto, tentar trabalhar com as propriedades que a gente já demonstrou sobre o divide. Isaac, sim.
também queria... Qual pergunta? Lembre para mim. Que era, porque tipo, tinha toda a definição do que era isso, essa coisa. E ela estava muito proseada, dizemos que x, y são... Certo? Isso eu posso traduzir com só símbolos. Olha, não, um segundo. Seria errado dar apenas símbolos sem falar como pronunciar essas coisas. No final das contas, se você quer discutir com os matemáticos, até numa maneira oral, precisamos... Não faria sentido, por exemplo, evitar dar um nome para essa relação. Eu falei, se devo falar x, y, precisa um nome, certo? Precisamos dar nomes para as coisas que a gente fala, além de notações. A ideia é que tanto os nomes quanto as notações procuramos achar uma coisa que nos ajuda a comunicar, nos ajuda a pensar sobre as coisas que temos. Então, não seria correto dar apenas uma notação. Tipo, você poderia fazer isso, mas seria muito bizarro você introduzir uma notação sem falar como que é pronunciada. Espero que faz sentido. Agora, essa viagem lá com joga no mesmo time, obviamente, isso é só para dar uma intenção. Não vamos falar... Você não ia escrever isso na tua definição. Mas você precisa escolher um nome para essa relação. Pode falar congruentes módulo M, já não é exagerado. Tem uma palavra principal para o verbo, sou congruente. Congruente não verbo, são congruentes. E precisa algo para introduzir essa terceira coisa que existe aqui. E escolhemos a palavra módulo. Tá? Então não é... Não sei se pareceu ser muito palavrosa essa definição, mas acho que tem o mínimo de palavras que podemos usar, seria essa coisa, congruentes módulo M. E um segundo, antes de sair disso, eu não teria o direito de falar, eu defino assim, os XY são congruentes módulo M. Eu preciso demonstrar algo se eu quero ter o direito de escrever essa frase. Tem algo que eu preciso demonstrar primeiro. No mesmo sentido que quando quero usar o artigo definido, ou a, eu preciso demonstrar unicidade. Se eu quero falar que os XY são isso, se é somente se blá, eu preciso demonstrar algo sobre a relação que estou definindo. Alguém tem algum palpite aqui? Porque eu devo demonstrar isso, não tenho o direito de fazer isso sem demonstrar essa coisa. Se não, eu estou quebrando... eu vou acabar quebrando muito a semântica de português que tem aqui. Esse blá, são, blá. Sim, Ângelo? Que dá 2xy, tipo, que isso sempre vai ter uma resposta. Sempre pode dizer que é o que não é. Isso não tem a ver com são, isso tem a ver com qual é a definição que eu vou dar aqui. A ideia é que se a parte direita da definição é satisfeita, eu vou falar sim. Se não consigo satisfazer, eu vou falar não. Mas estou falando sobre esses são congruentes módulo M. Unicidade. Unicidade de quem? Não, peraí, nem teria a chance de ter... O que significa unicidade é que esses caras são congruentes módulo 4, esses caras também são, esses também são. Alguma ideia? Sim, eu estou falando que se eu der essa definição dessa maneira, começar assim, sejam x, y e m inteiros, os x, y são congruentes módulo M se é somente se blá. Eu estou pressupondo uma certa propriedade que eu não demonstrei ainda. O senhor está dizendo, além da definição que a gente deu... Não, estou dizendo o seguinte, para ter o direito de chamar escolher essas palavras para esse símbolo aqui que eu usei, certo? Eu escolhi essas palavras. E nessas palavras, no português que eu usei, eu já estou solicitando uma propriedade que não demonstrei ainda. Qual é essa propriedade? É uma dessas três. Qual é? É a simetria. Se eu não tivesse a simetria, eu teria, sem saber nada, eu deveria dar um nome para isso da forma O, A, é congruente módulo M com o B, se é somente si blá. Porque se eu chamar essa coisa, esses dois caras são isso, se eu falar esses caras são irmãos, já estou usando a propriedade que se o x é irmão de y, o y também é irmão de x, que não faz sentido a ordem nessa relação. Mas se eu usar são, então eu estou precisando que minha relação é simétrica. Faz sentido isso? Se eu falar esses inteiros são sócios, que a gente viu o que significa isso, para ter o direito de falar os x e y são sócios, eu preciso saber que ser sócio com alguém é uma relação simétrica. Se eu não sei disso, eu vou ter o direito de falar o que significa que o x é sócio de y, sem necessariamente falar
que eles são sócios entre si. Isso aqui está implicado que os x e y são congruentes módulo M entre si. Não importa quem é com quem, já confirmamos essa propriedade. Então, as três coisas são realmente válidas, vocês vão demonstrar isso, a partir disso faz sentido escrever dessa maneira. X e y são congruentes módulo M. Okay? Dúvidas, brigas e tudo mais? Sim, Isaac? Então, se eu definisse alguma coisa e usasse muito o português matemático, eu ainda tenho, eu abro brecha para, por exemplo, escrever os x e y são congruentes, sendo que no meu coração eu nem queria dizer isso, tipo, pressupondo que eu tinha que ter demonstrado antes a simetria. Então, sim, a gente precisa tomar um certo cuidado no português matemático, porque além de português matemático, ele é português também. Então, se você quer definir isso dessa maneira, você deveria realmente demonstrar a simetria. Então, se você falar, nossa, talvez pode ser que a minha coisa nem é simétrica. Por exemplo, o divide. O divide não é uma relação simétrica. Não faria sentido quando vamos dizer que você primeiramente decidiu a anotação do divide, vai ser essa. E agora você está se perguntando como que eu vou pronunciar isso. Não faz sentido falar que isso vai ser os A, B, dividem-se. Certo? Porque o que significaria isso? É preciso algo que em português destaca quem divide quem, e não que esses dois caras fazem algo juntos. Mas aqui, aproveitando que essa relação é simétrica, faz sentido tentar falar isso já na... Não seria errado falar o A é congruente módulo M com o B. Só que a gente consegue falar algo mais perto, mais talvez natural. O A e B são congruentes módulo M. No mesmo sentido que eu ia falar que, sei lá, Davi e Isaac jogam no mesmo time, em vez de falar Isaac joga com o mesmo time que Davi joga no mesmo time que Isaac joga. Seria correto também, certo? Mas estou falando que quando você vai usar esse tipo de plural aqui, os x e y fazem algo, são algo entre si, você precisa verificar isso. Para isso, não. Isso sempre ia ser válido. Isso seria correto de qualquer forma. Isso seria a maneira certa para falar aqui. O A divide o B se é somente similar. Já destaquei quem faz o que com quem. A própria frase de português, sim, Davi? Um parênteses, ok? Se a gente tiver uma relação que não é simétrica, por exemplo... Ou divide. Eu posso dizer que dois números são consecutivos se o primeiro é igual a 1 mais o segundo. Ah, sim, faz sentido. Então, eu posso dizer que A é consecutivo a B, mesmo que B não seja consecutivo a A? O A divide B não tem nada a ver com ser consecutivo, né? Exatamente. É um parênteses, não é só sobre a questão da relação binária. Se eu quiser definir que A e B são consecutivos dessa maneira, eu estou implicitamente dizendo que A é consecutivo a B e B é consecutivo a A. Sim, se você definir o A e B são consecutivos, sim. Agora, poderia evitar isso com duas maneiras. Ou falar o A, B é par de consecutivos. Agora está de boas, porque aqui eu não estou tratando dois inteiros, estou tratando um parzinho de inteiros, então é destacado quem é o primeiro e quem é o segundo. Não teria problema. Ou você poderia falar se você quer definir de uma maneira simétrica, você poderia falar os A, B são consecutivos, por exemplo. Se é somente se, sei lá, A menos B, módulo igual a 1. Se você definir dessa maneira, você tem o direito de falar isso, são consecutivos, porque agora não importa quem é com quem, se o A é consecutivo com B, o B vai ser consecutivo com A. Eu não falei quem vai ser o primeiro. Se eu tivesse escrito se somente se A mais 1 igual a B, eu teria um problema. Isso não seria simétrico. Faz sentido? Ok. Outras brigas? Sim? Que bom. Relação de equivalência e ordem são diferentes? Relação de? Relação de equivalência e ordem são diferentes? Sim. Todas essas são rótulos, são propriedades que uma relação pode ter ou não ter. Uma relação de ordem tem aquelas três propriedades que a gente tinha até agora estudado. Reflexiva, transitiva e antissimetria. A ordem era isso. A relação de equivalência tem as duas primeiras, do mesmo jeito, reflexiva e simétrica, e desculpa, reflexiva e transitiva, mas não tem antissimetria, tem simetria, certo? A relação de equivalência meio generaliza a ideia de iguais. Queremos falar que no planeta 4, para quem não enxerga coisas, esses dois caras são indistinguíveis. Mas não posso falar que são iguais, certo? O menos 1 não é igual com 3. Mas com os propósitos pelos olhos dessa relação aqui, essa aqui na verdade,
ela não consegue enxergar diferença entre esses dois caras. No mesmo sentido que a divide não conseguiu enxergar diferença entre o 2 e o menos 2, certo? Só que aqui ainda mais temos simetria que na relação divide não temos. Ok. Perfeito. Ficou aquela questão da outra possibilidade da definição também. Não, isso é com vocês. Confirmar isso e ainda está faltando também a pergunta de por que eu preferi essa. Tem uma razão para preferir, ela é melhor. A pergunta seria por quê. Então, vamos fazer um experimento mental, assim, onde estamos, sei lá, num barzinho bebendo cervejas com uns habitantes de outros planetas. Tem aqui a mesa, certo? Aqui um cara da Terra. Aqui um cara do planeta 5. E aqui um cara do planeta, sei lá quem, 8. E talvez aqui tem um cara do planeta 4. Ok? E a gente está conversando, por algum motivo, vamos supor, essa suposição muito estranha, que a gente gosta de matemática, todos nós. Só que para o cara que cresceu aqui, ou vamos pegar o planeta 4 que já escrevi isso, ele aprendeu desde criança uma tabela de adição, certo? Eu não vou fazer essa tabela toda, mas vou começar pouco e vocês vão entender como continuar. Então, ele aprendeu o que é vamos lá. Ele aprendeu que você pode multiplicar todos os teus números, que são o vermelho, o azul, que mais? O roxa e o laranja. Eu vou precisar copiar tudo isso aqui. Espero que isso ouviu o que eu estou fazendo. E o azul, e o roxa, e o laranja. Então, quando ele foi para a escola, os professores dele, no planeta dele, ensinaram para ele como fazer essa operação. E espero que vocês concordam comigo que para definir uma operação, especialmente se eu tenho se o meu mundo é finito, aqui só tem 4 números, o mundo deles, certo? Se eu quero ter o direito que eu defini completamente uma operação, vamos chamar ela a adição do planeta 4. Se eu quero definir isso, basta dar quantas respostas? 16. Agora é muito óbvio, né? Sim, 16, ok? E se eu estou no planeta 5, vou ter que dar quantas respostas? Ok? Então, aqui, quais vão ser as respostas? Vamos começar a fazer a tabelinha dele. Vermelho, azul, roxo, laranja. Pergunta. Ok, aqui vai ser o quê? Azul. Azul mais azul. Roxo. Galera, vamos entender a matemática dele. Sim, aqui vai ser roxa, ok? Ok, certo, aqui é azul. Azul, peraí, eu perguntei aqui, certo? Azul mais azul. Sim, está quanto? Roxo. Roxo, ok. O que seria aqui mesmo? Azul, ok. E aqui seria o quê? Laranja. E aqui? Vermelho. Ok, vou parar aqui. E vocês entendem como continua, mais ou menos? Uma pergunta. Faz sentido... Na verdade, essa pergunta vamos descobrir agora, falando nessa mesa, bebendo cervejas com os alienígenas. Ok, a gente estudou os inteiros, a gente sabe vários axiomas e vários teoremas que demonstramos sobre eles. Não sabemos nada de qual foi a especificação dos inteiros desses caras, o que eles aceitaram com axiomas, o que eles demonstraram como teoremas e tudo mais. No final das contas, a gente está discutindo agora, nessa mesa, sobre propriedades que a gente tem nos inteiros. E, por exemplo, vamos dizer que a gente começa aqui falando que olha que coisa mais legal que temos realmente na matemática é a comutatividade, que realmente significa que é x mais y para todo xy, e eles entendem isso, x e y não são numerais, certo? Eles têm variáveis para todo xy, x mais y igual a y mais x. E falando isso, podemos imaginar que os outros 3 caras vão concordar, ou possivelmente um deles vai falar, peraí, isso não é válido.
pode ser que no planeta deles, certas regras que temos no nosso planeta não são válidas. A gente não demonstrou isso para outros planetas estranhos. A gente tem isso para nossos inteiros. Seria errado pensar que todas as regras que a gente demonstrou são válidas em todos os planetas e vice-versa, certo? E chega um cara, um momento depois de umas gelas aqui, um certo cara, não sei quem, aqui, fala, galera, a coisa mais legal, na verdade, para mim, não é comutatividade, mas é o cancelamento multiplicativo. Eu gosto, sei lá, que todo inteiro tem, fora do zero, tem uma... Então a gente pergunta, o que é isso? Para todo x, que não é zero. O que eu posso escrever aqui? Ou não cancelamento multiplicativo. Vamos chegar nisso daqui a pouco, se dar tempo. Inversos multiplicativos. O ZM inv, certo? Então chega um cara desse e fala, olha, a coisa legal é os inversos multiplicativos, que seria o quê? Que para todo x diferente de zero, o que posso falar? Existe x' igual x e x' igual. Obrigado para quem respondeu. X' está o quê? E tendo estabelecido que todo mundo aqui, na verdade, concordou com comutatividade, não faz sentido pensar onde que eu vou botar a linha. Inversos esquerdos, direitos não vai fazer diferença. E no momento que esse alienígena fala isso, eu quero que a gente pense um pouco quem seria esse alienígena desses que eu escrevi aqui. Mas no momento que a gente fala isso, pelo menos nós, terrestriais aqui, deveremos ter uma briga com essa coisa. Qual briga, assim, Ian? No caso, eles não entenderam, porque Como? tem um ali. E o zero tem numerais. Ele tem numerais. Seria algo congruente. Certo. O zero, boa observação. Quem é o zero no caso? O zero seria a identidade de adição. Então, já temos estabelecido na primeira roda de cerveja, certo? Que temos todos identidade aditiva e identidade multiplicativa. Agora, para nós, a gente escreve assim, a identidade aditiva. Os caras do planeta 4 escrevam ele como vermelha e os outros caras também com outra cor, não sei como, certo? Podemos falar que os símbolos assim e o símbolo assim já são conhecidos como, para comunicar com aditivo, a identidade aditiva, e também seria a identidade multiplicativa. Obrigado, isso faz sentido estabelecer no início uma certa comunicação. Então, já estabelecemos que temos identidade. Então, essa coisa, na verdade, também fica para vocês checar. No planeta 5 existe algum cara que merece o nome identidade aditiva e algum cara que merece o nome identidade multiplicativa? Ian? Sim, e a briga é que pra gente isso não funciona, porque só tem dois efetivamente. Muito bem. Então, aqui eu estou dizendo é que ele bebendo com esses caras aqui ia já falar como assim? Que doideira é essa? Não é verdade isso? E você ia ter um certo exemplo na tua cabeça que não tem inverso. Qual seria esse, por exemplo? O 2, certo? Então, Ian ia falar aqui, sendo terrestrial, que mas peraí, o 2 não é invertível. Mas eles sabem o que é o 2? Como? Eles sabem o que é o 2? Cada vez que ele fala 2, o planeta 4 escuta o quê? Roxo. Então, o que ele falou, o 2 não é invertível, ele fala quem? O roxo não é invertível, certo? O planeta 4 falou isso. E o planeta 4, na verdade, assim que eu vi o Ian falar o roxo não é invertível, ele fala sim, claro, concordo, o roxo não é invertível. Agora, vamos fazer essa coisa aqui. Vamos rapidinho terminar essa coisa aqui. Alguém pode imaginar uma propriedade que esse quadradinho vai ter? A diagonal, eu não sei qual a resposta que vai ser um pouco, mas ela vai ser um eixo de simetria. A simetria seria que se eu sei esse triângulo aqui, eu posso inferir o outro de uma maneira simétrica. Por quê? A partir de qual propriedade isso? A partir da comutatividade, que eu como falei, deixei vocês verificar se é comutativa mesmo. Está faltando uma cor aqui que eu não sei qual é. É essa roxa. Ok, eu acho que não fiz nenhum erro aqui. Ok? Então vamos ver se no planeta 4, só para ver por que esse cara aqui concordou com Ian, que falou o 2 não invertível. O que significaria que o 2 não invertível? A afirmação então é sobre quem? Sobre o roxo, certo? É roxo ou roxa?
Roxo? Ok, acho que todo esse tempo estava falando roxo, né? Enfim, o roxo, então, quero ver se ele é invertível. O que significaria que é invertível? Significaria que eu consigo achar um carinha aqui, que se eu multiplicar com esse carinha, vai dar o quê? Não, calma. Vai dar? Azul. Azul, certo? Isso não é na tabela de adição, Não, não? não, o invertível que estamos falando aqui é invertível multiplicativo. Mas tá, tabela. Sim, obrigado. Ok, sim, então a gente precisaria, eu não vou fazer isso, ok, beleza. A gente precisaria ver a multiplicação de, obrigado, módulo 4, certo, no planeta de 4, e aqui seria o quê? A pergunta seria se essa coisa, se existe algum carinha aqui. Então, mas um segundo, não tem tanta coisa para precisar fazer essa coisa aqui toda. Vamos testar, sabemos quem é o roxo presente, certo? Seria o 2, vou escrever aqui. 2 vezes algum cara, quero ver se consegue, vejam como traduzir a igualdade dele para o módulo 4 para ficar compatível aqui, e o azul é quem? 1. Então aqui tenho quantas possibilidades para testar? 4. Não tem mais opções módulo 4. Então, ok, vamos testar o 0. 2 vezes 0 é quanto? 0. É 0, e módulo 4 isso é quanto? 0 continua certo, então não é 1, então 0 não encaixa aqui. 2 vezes 1 é o que é? 2, não é 1. 2 vezes 2 é? É 4, mas não tem 4 nesse mundo, certo? Ou, enfim, 4 é a mesma coisa que 0 no caso, então 2 vezes 2 seria? Concorrente 0, continua sem ser 1. É 2 vezes 3, minha última chance aqui de achar isso? Seria 6, que no módulo 4 fica quanto? 2, certo? 6 está correto ainda, certo? Não é errado escrever essa coisa aqui, cuidado porque esse é um mal entendido grande, não sei porquê. Escrever 2 vezes 3, congruente 6 módulo 4, está certíssimo. Só que a gente costuma pegar representantes mais baixos assim para raciocinar. Ou seja, a gente testou todas as coisas possíveis aqui e concordamos com esse cara que é o 2. Entendemos porque esse cara concorda comigo que o 2 não é invertível. Ninguém está lá. Mas então a pergunta é, quem é que falou que todo mundo é invertível exceto o 0? Esse carinha falou isso aqui. No planeta 51 parece que eles têm um teorema grande, importantíssimo, que todo mundo fora o 0 são invertíveis, que nem no nosso planeta isso é verdade, nem no planeta 4. Planeta 8, deixa vocês pensar. Vamos achar rapidinho os inversos de todos esses carinhas aqui. O 0, obviamente, já é excluído pelo enunciado, mas quais seriam os inversos de todos esses carinhas aqui? Eu quero todos esses carinhas aqui ser módulo 5 congruentes a 1. Aqui, obviamente, quem? 1, ok. 2. Quem seria o inverso de 2? Nesse planeta, o inverso de 2 é o 3. Porque 2 vezes 3 é quanto? 1. Não é isso que significa inverso? Então, nesse planeta, eles iam escrever isso. E faria total sentido. Continua. Ou até, se vocês gostam dessa notação, faria total sentido. No final das contas, seria que 1 é 3 vezes 2. E nesse planeta é. Ok? O 3, qual é o inverso dele? 2, certo? E o 4? 4. Ok? Faz sentido? 4 vezes 4, a gente ia falar que era 16, mas estamos módulo 5, e o 16, que não encaixa aqui, é a mesma coisa com o 1. Então, 4 vezes 4 ia acabar sendo aqui. Como? Planeta 5. Eu falei o quê? Módulo é planeta 5. Módulo e planeta, vamos acabar sendo um pouco mais adultos pouco a pouco, certo? Vamos usar as terminologias corretas. Então, sim, briga, sim. Será que qualquer planeta de número ímpar vai... Boa pergunta. E já temos uma resposta ruim sobre isso, essa conjectura. Se você olhar no planeta 9, algum palpite de quem não vai ter inverso aqui dentro? O 3 não vai ter inverso. O 3 aqui dentro é o que a gente vai acabar chamando de zero divisor. Lembramos que no nosso mundo temos um axioma até, que acabou sendo o teorema depois, falando que não tem zero divisores. O que eram zero divisores? Eram caras com essa propriedade AB igual a 0, sem o A ser 0, nem o B ser 0. Então, numa das cervejas que a gente vai beber aqui, vai falar, nossa, como legal que não tem zero divisores no mundo.
Pelo menos o cara do planeta 9 ia falar, não, peraí, tem 3 vezes 3 é 0. E nem o 3 é 0, nem o 3 é 0. Isso vai a mesma coisa, a mesma briga ia ter um cara do planeta 6 e do planeta 4. Eles iam falar, peraí, o 6 ia falar, quais são 0 divisores no planeta 6? Não? O 2 e o 3. Se multiplicar 2 por 3, é quanto naquele planeta? 0. Mas nem o 2 é 0 para aquele planeta, nem o 3 é 0 para aquele planeta. Então a gente está, moral de história para fechar essa aula, estamos percebendo que tem muitas semelhanças nas aritméticas entre todos esses planetas, mas tem umas diferenças importantes e faz sentido estudar essas outras aritméticas, que são chamadas aritméticas modulares. Inclusive o planeta 12 e o planeta 24 a gente usa bastante na vida real. É quando? Relógio, certo? A gente trabalha no planeta 12. Na verdade, sei lá, muitos nos Estados Unidos trabalham muito no planeta 12 e a gente trabalha mais no planeta 24, certo? Mas se eu falar que okay, são 17 horas, quantas horas vão ser depois de 10 horas? Se eu somar essas duas coisas, eu não vou falar vão ser 27 horas, certo? Vou falar o quê? Vão ser 3 horas, certo? Porque eu vou pegar essa coisa modular. Importantíssima pergunta é, para pensar, se faz sentido falar de planeta 1, se faz sentido falar de planeta 0. São os dois casos extremos aqui. Como? Também faz sentido perguntar se faria sentido planetas negativos. Os caras mais importantes para pensar seriam o 0 e 1. Então, o que seria o planeta 1, o que seria o planeta 0? Isso faz sentido considerar que existem tais planetas com tais aritméticas. Temos o Pliquer. Então, a pergunta é exatamente essa última coisa que eu falei para vocês. É sobre o planeta 0 e o planeta 1. E as respostas... A pergunta é se eles fazem sentido ou não. Então, o A é o planeta 0. Planeta 1. O A é não. O B é... não faz sentido, sim faz sentido, ou seja, sim faz sentido, não faz sentido, sim faz sentido e sim faz sentido. Então, o planeta 0, o planeta 1, a pergunta é se faz sentido a existência, considerar esses planetas ou não. Responde agora, não vou abrir não vou ligar o projetor, bora, eu vou falar só os nomes. Assim que eu falar o nome de vocês, baixem. Arthur, Luiz, Carlos, Eric, Caio, Marcos, Nathan, Gustavo, Pablo, Ian, Isaac, Davi, Samuel, Pedro, Beatriz, Ângelo, João, Caio, Mateus, Lucas, Paulo, Ana, Eduarda, Gabriela, Danilo, Yasmin, Emanuel, Vinícius, Carlos, Gustavo. Esperem um segundo. Acabou todos? Ok. As respostas foram 8... 14, okay. 2 e 6. Eu vou falar aqui que a resposta que ganhou a maioria dos votos não foi a correta. Vou deixar vocês pensar as coisas com mais cuidado, ok? Sim. Sim, mas não vai ter sábado. Sábado tenho prova de programação funcional. Eu vou abrir um tópico para ver qual vai ser o melhor horário.